empreendedorismo social e a gente vai falar de negócios em missões, que é Business as Mission, em inglês, mas negócios em missões. Então, a gente vai fazer comparações, falar sobre... Muita gente pergunta sobre... Ok, e hoje a gente vai poder responder, Ana está chamando aqui, e tirar algumas dúvidas em relação a esse tema tão importante. Agora vai, agora vai. Agora foi. Tô vendo Obrigada. quase Ai, que bom. Então, quase Ana, não foi. eu tô em cima, Tudo certinho, mas na verdade era para eu estar Carlinhos. embaixo e Ana, que é quem vai fazer as perguntas, quem vai conduzir a conversa. Ah, mas aí não tem problema não. Pelo menos a gente está ao vivo, está conversando com as pessoas estão entrando, isso é o que é importante passar realmente o objetivo de hoje, que é o nosso tema lá, o Business as Mission e empreendedorismo social. Confesso, Carlinhos, que quando eu estava conversando contigo, que tu falasse o tema, eu disse, poxa, que interessante fazer essa... Ótimo, Beth, que bom que vocês estão me vendo, que bom. Que bom que deu certo. E aí a gente... Agora vou fazer algumas perguntinhas para Carlinhos. Deu nem para apresentar Carlinhos, mas lá eu tô na tua página, né, Carlinhos? Então, Todo mundo já né? me conhece. Todo mundo já te conhece, então deixa eu só falar. Eu sou Ana, eu sou empreendedora social. Faço parte de uma agência de missões, que é a Pioneiros Brasil. E aí, um dos temas que eu vou estar falando toda semana, eu estava até dizendo, Carlinhos, que na próxima semana eu vou estar conversando também com o Renato Carneiro, que é captador de recursos, e a gente vai estar falando sobre captação de recursos, como começar. Então, vai dar uma certa continuidade nesse tema de hoje. Show Mas de hoje aqui bola. eu queria fazer algumas perguntinhas, porque surgiram curiosidades, algumas pessoas me procuraram no privado, dizendo assim, Ana, quais são as principais diferenças? Eu disse, então tem que assistir a live para poder entender. Então eu queria que tu começasse, Carlinhos, porque tu és um super empreendedor e é um missionário. Então você, fazendo as missões mesmo aí no Senegal, você foi se descobrindo junto com a família, e aí foram vários desafios. Então eu queria que tu trouxesse essa teoria, mas também muito da prática do que tu vive aí, da questão cultural, do que se passa, das dificuldades que é fazer missões, muitas vezes ou poucas vezes ter apoio ou não de algumas igrejas, e por causa disso, às vezes ter que empreender, colocar a mão na massa, enfim. Tudo isso junto e misturado, separado agora. Aí eu queria que tu começasse falando sobre o que é Business as Mission. Então, dissesse pra gente aqui, compartilhasse o que é isso na teoria e na prática. Beleza, negócios e missões é quando um empreendedor, alguém que já é empreendedor, para abrir um negócio, para desenvolver um negócio, você tem que ter esse espírito de empreendedor. Ele resolve fazer isso no campo missionário. O que é o campo missionário? É um missionário que foi enviado através de uma igreja, através de uma agência, para um determinado lugar do mundo ou do país onde ele mora, para desenvolver, para falar de Deus, para pregar a palavra de Deus. É o que o missionário faz. Ele tem uma mensagem e essa mensagem ele quer transmitir. E, normalmente, em alguns lugares, talvez, ele não consiga transmitir de uma forma aberta, né, em alguns países mais fechados. Então, ou de repente, ele é um empreendedor e ele não vai conseguir fazer isso de outra forma, a não ser empreendendo. E ele abre o negócio, mas o negócio tem um fim. Trazendo, através do negócio, essa mensagem. Quem são as pessoas que ele impacta quando você abre um negócio em missões? Você impacta as pessoas que trabalham com você, você impacta os fornecedores de materiais, entendeu? As pessoas que você se relacionam para que o negócio funcione. Então, negócio e missões tem esses três, o público-alvo, né, de impacto na mensagem que você quer passar. São os fornecedores, os clientes e os empregados. Entendeu? Então eu vou ter um negócio. Então eu vou ter um negócio onde eu vou ter pessoas não cristãs e vou impactar essas pessoas através do evangelho. Então eu tenho uma missão, eu vou estar tendo meu faturamento normal e vou estar impactando através do evangelho.
Exatamente. Então, você quer fazer o quê? Através do seu testemunho, através da forma como você trata os seus funcionários. Você quer, na verdade, trazer o evangelho através do testemunho, através da forma como você se relaciona com as pessoas. Ou seja, uma empresa que normalmente não paga as contas, essa empresa tem que pagar, porque o testemunho é muito importante. Normalmente uma empresa ela é muito taylorista, ela visa muito ganhar dinheiro, além de produção. Um business, né, em missões, ele não está visando somente o faturamento, claro, ele visa, mas de uma forma saudável, de uma forma com que ele respeite as pessoas, os seres humanos que estão envolvidos nesse negócio. Existe uma característica do negócio em missões, é que normalmente, olha só, não é a regra, mas normalmente essas empresas, elas nascem quando a igreja abandona o missionário. Vocês que estão me assistindo aí, se são missionários, vão perceber isso. Tu chegasse no ponto que eu ia justamente te perguntar sobre isso. Pronto, a igreja abandonou, ou o cara ele não é bom de levantamento de recurso. E se usa muito um termo, que é um termo bíblico, que é fazedores de tendas, que é um momento, Paulo era um fazedor de tenda, além de ser outras coisas, também ele fazia tenda, ele tinha um empreendimento. Em algum momento da missão de Paulo, o dinheiro demorava muito para chegar, não existia o Western Union, não existia a MoneyGram. Então, o que Paulo fazia? Paulo começava a fazer tendas, Paulo voltava ali a exercer o ofício dele. Então, veja só, é muito interessante, porque a gente usa o exemplo de Paulo, mas muitas vezes a gente não pensa no exemplo de Jesus, que fechou a carpintaria para ser missionário. Ou seja, pode existir aí, a estratégia ela tem que vir da parte de Deus. Da parte de Deus. O missionário que muitas vezes é induzido a abrir o negócio, simplesmente porque ele foi abandonado, é como se a gente estivesse aproveitando uma doença para curar outra doença. Isso não é bom. Exato. Tem muito missionário no campo hoje fazendo isso e conseguir sobreviver por conta disso. Mas veja só, esse era o plano de Deus para a vida do missionário. Foi isso que foi planejado desde o início. Tipo, Carlinhos sair de um lugar, ir para um lugar. Agora, claro, no campo missionário você pode ter uma visão, como eu tive, e dizer, vou abrir o negócio. Mas isso não é porque você foi abandonado, isso não é porque a igreja não está cumprindo o papel dela, que é de sustentar o missionário, de dar suporte ao missionário do campo. Então, assim, fica ligado nessa pedra aí, nessa pedra não, como é que diz isso? Nessa armadilha, nessa armadilha, porque essas armadilhas, elas vêm e a gente precisa ficar muito ligado. Tem muito missionário abrindo negócio, porque foi abandonado da igreja, e ao invés de levantar o sustento, de fazer um projeto bom de levantamento de sustento, voltar para o Brasil, mobilizar mais igrejas, ele vai para esse caminho mais fácil, que é abrir um negócio. Ou seja, a motivação... a coisa não vai dar certo no final de tudo. Pois é, eu vinha, até ontem eu estava conversando, sábado eu estava conversando com o Marco Polo sobre isso, sobre a questão das igrejas não darem determinados apoios, e aí o missionário, ele ter que empreender. E aí é onde eu fiquei pensando sobre a questão do empreendedorismo social, que tem essa vertente diferente de negócios de missões, porque missões, ele tem esse campo de evangelho, tem uma orientação espiritual ali. Então, Jesus, ele está mandando você para algo, para você evangelizar e fertilizar determinado cultura, ambiente e tudo mais. E o empreendedor social, ele tem uma outra visão. Ele está impactando socialmente. Então, é onde eu queria... Antes de chegar, porque tu tocasse nesse ponto de orientação divina mesmo, é isso que Jesus quer na minha vida, eu posso empreender sem ser abandonado por uma igreja, aí que foi o teu caso. Aí vem justamente esse outro questionamento que eu queria trazer aqui para ti, que foi até uma das perguntas que fizeram lá no meu direct, no Instagram, que é: como eu posso me identificar como missionário? Então, é um dilema isso, porque você se identificar como missionário
é algo que às vezes a pessoa até luta, né? Para dizer assim, eu quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, mas com Deus não tem querer que você vai de todo jeito. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, até da tua trajetória, em que momento você disse assim, tá, sou um missionário, minha família tá junto, minha família é uma família missionária, porque tem isso, né? Minha família é uma família missionária, eu não vou só, então minha família tem que embarcar nisso junto, então o chamado não é só para um, Deus quando faz o chamado, então conta pra gente um pouquinho dessa tua prática e do que aconteceu, como você se identificou pra gente. Existe